Olá pessoal, hoje eu tô aqui para mostrar para vocês os documentos que eu usei para fazer então o meu pedido de visto de estudo com o pedido de visto de trabalho do Thiago. Então se vocês estão assistindo isso hoje é porque o meu visto foi aceito! Êêêê! Então, porque afinal de contas, né, meu processo vai ser em papel, né? Olha que lindo, se liga na beleza da quantidade de documento que a gente vai ter que usar. Então, eu resolvi fazer de uma maneira esse vídeo com vocês. Eu fiz a minha carta de intenção, e nessa carta de intenção, várias vezes eu dizia vide, anexo, isso, anexo. Então, eu vou mostrando conforme as coisas forem acontecendo, eu vou mostrando então e vou falando pra vocês as coisas que eu anexei no meu processo e depois eu coloco os outros documentos, como formulários, etc. Bom, eu começo a minha carta, né, me apresentando e eu falo onde é que eu vou estudar. Bom, então eu fui e peguei a carta de co-op letter e a carta de aceitação e botei aqui nessa ordem. Juntamente com esses documentos, eu peguei o documento do Pay to Study, onde diz o comprovante do que eu paguei e o banco, né, o documento do banco que eu paguei esse dinheiro tudo. Aí eu começo a falar sobre um pouco de mim, né? Onde eu me formei, o que eu me formei, né? O que eu faço da minha vida. E aí o que eu fiz? Eu peguei meu currículo, tá? E anexei. Peguei os meus diplomas, frente e verso. Peguei a carteirinha da Associação Brasileira de Naturologia e também coloquei. Coloquei o meu certificado de acupuntura, né? E também falei aqui que eu estava fazendo uma pós-graduação. E aí eu fui, que acabava em alguma coisa, que tinha aula de 15 em 15 dias. E eu peguei a declaração, né, como se fosse também um vínculo, tá? E falando um pouco mais da minha história acadêmica, porque eu ainda não consegui parar de estudar. Eu saí da faculdade, entrei numa pós, saí da pós, entrei noutra pós. Tô saindo dessa pós, tô entrando num college, então é assim, pra mostrar que eu sou muito acadêmica. Bom, eu falei também que eu tenho uma empresa, né, eu sou MEI, então eu peguei o meu certificado do MEI, tá, pra comprovar então também que eu tenho esse MEI. E eu falei então que eu moro com meu marido. Peguei a certidão de casamento, pra provar que eu tenho um marido. Aí eu falei um pouco sobre o motivo de eu querer ir pro Canadá, etc. E falei também que eu vou fazer uso então das minhas economias e do meu esposo pra então pagar a viagem. Peguei todos os meus extratos bancários, desde a aplicação do LCI, que eu já falei pra vocês que eu tenho dinheiro lá, o meu extrato e a minha poupança. E fizemos a mesma coisa com o Thiago, que também pegou todo o dinheiro que ele tem. Eu também peguei o imposto de renda dele, como eu não tenho imposto de renda, só o dele que ficou. E eu também falei que caso haja necessidade de ajuda financeira, os meus pais se dispuseram então a arcar com os custos extras. E aí o que eu fiz? Eu peguei o do meu pai, a conta do meu pai, o extrato do meu pai. Eu peguei os contra-cheques da minha mãe, os últimos 3. Isso tudo é dos últimos 3 meses, tá? Quando você fala em dinheiro, você fala dos últimos 3 meses. Tudo que você puder comprovar. Peguei também o extrato da minha mãe dos últimos 3 meses. E peguei o imposto de renda de ambos, tá? Pra mostrar que de fato eles têm como auxiliar aqui nesse processo. Agora que eu terminei então a questão da carta de intenção, que tá aqui, tá? Deu uma pagininha só. Vamos falar então sobre os formulários que a gente precisa preencher, tá? Como eu falei, eu vou como estudante, o Thiago vai como trabalhador. A gente pediu auxílio de uma agência, né, para ajudar a gente no nosso processo. Então vai ter documentos com relação a essa agência também. Tá, então a primeira coisa que eu tive que fazer foi preencher o formulário IMM 1294, tá? O IMM 1294, ele pede uma série de coisas mais pessoais, um pouco do seu histórico profissional, e você precisa também falar sobre o seu college. No caso de eu ser aplicante principal, eu tenho que e vou estudar, eu preciso fazer isso. O IMM 95, quem preencheu foi o Thiago, né, que ele fala também sobre a questão dele trabalhar lá e tá tudo preenchidinho, bonitinho.
Esses são os 2 até agora. Aí existe outro formulário chamado IMM 5645, que é um sobre Family Information, né? Informação dos familiares. Que eu tive que preencher um e o Thiago teve que preencher outro. Eita, outro. E a gente fala um pouco então também dos nossos familiares, filhos, irmãos, né? Quem vai com a gente, quem não vai com a gente. Um outro questionário de informações adicionais, né? Onde eu falo um pouquinho o que eu vou fazer no Canadá, quem é que mora lá que eu conheço, uma série de coisas, telefones para entrar em contato no caso deles quererem fazer uma entrevista com a gente, né? Eu nunca ouvi falar de ninguém que tenha feito entrevista, mas eu acho que, né, não custa nada. Bom, aí entram alguns outros documentos de comprovação, mas agora é do Thiago e da minha família, tá? Todos os meus documentos já passaram. Então, como o Thiago, ele precisava comprovar, então, que ele fazia serviços, ele pegou a nota carioca de prestadora de serviços, porque ele tem uma empresa com o pai dele, então, que ele prestava serviços de criação e produção de folder artístico na empresa do pai dele. Ele também pegou 350 mil coisas de portfólio que ele fez para comprovar a área dele. Não acaba nunca, não vou mostrar tudo, mas quem quiser contratar ele, fica à vontade. Eu peguei também o currículo dele, em inglês, porque ele só tem currículo em inglês. Eu peguei então o contrato dele com uma empresa para a qual ele presta serviços, não é do pai dele, né? E aqui também agora a gente vai ter os formulários 5476, o IMM 5476, que fala então sobre o uso de um representante para ajudar no seu processo, né? Então, tá aqui. E aqui também tem o contrato, mas é o contrato da própria empresa, então eu não vou mostrar, mas teve o contrato da própria empresa que a gente teve que assinar. E por último, não menos importante, não mais importante, ótimo, né? Bastante importante, os passaportes dos meus pais estão aqui também. Todas as folhas. Por quê? Porque como eu não tenho muitas formas de comprovar vínculo com o Brasil, eu não sei se vocês viram, que eu até usei a matrícula de uma pós-graduação que termina antes do college começar. Os meus pais, eles viajam muito, né? Eles viajam muito. A minha mãe viaja muito, ela já foi para várias partes do mundo por conta do jogo que ela joga, que tem campeonatos internacionais. E o meu pai também viaja muito, porque ele também jogava esses jogos todos. Então, eles sempre tiveram essa passagem de ida e volta. E é uma forma também de você comprovar, né, que talvez a sua índole de não ficar ilegal no lugar seja como a dos seus pais, que nunca ficaram ilegal em lugar nenhum. Então, a gente pegou os passaportes de ambos. Bom, gente, esse vídeo foi mais pra pessoa que realmente não tem noção do que pode colocar no processo, tá? E que, às vezes, não tá a fim de fazer um contrato com alguma empresa pra tentar fazer os vistos. Não sei se ajudei. Eu acho que é sempre interessante você fazer um contrato com alguma empresa, caso você precise. A gente ficou com muito medo do nosso visto ser negado, graças a Deus não foi, né? Então eu agradeço muito a companhia que ajudou a gente, né? A consultoria que ajudou a gente. O nosso processo foi todo em papel. Eu não sei se por qual razão, motivo, circunstância foi todo em papel. Acho que é porque a gente pegou muito documento e talvez online não dê para fazer tanto documento. Mas eu espero então ter conseguido ajudar alguém. Por favor, não deixem de utilizar a ajuda de alguém que vocês acham que tenha competência para fazer isso para vocês. Espero ter ajudado vocês. Se eu conseguir te ajudar, dá um like, se inscreva no canal, compartilhe e a gente se vê na próxima.